Senhor, te louvar e bendizer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem para com a nossa igreja, Senhor. Dá-nos a tua direção, a tua bênção, Senhor, guia os nossos passos, ó Deus, que realmente nós possamos viver, Senhor, segundo a orientação, segundo a direção do teu Espírito Santo. Nós possamos caminhar, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Nós queremos nesta hora, Senhor, implorar a tua graça, a tua bênção, a tua direção, Senhor. Nós teremos, nessa hora, Pai, invocar o teu nome, a tua presença, Senhor, na direção, na orientação do culto, Senhor, no momento em que nós estamos aqui reunidos, ó Deus, para prestar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Fica, Senhor, com cada um de nós, fica com a tua igreja, Senhor, abençoa a vida, Senhor, de cada um, abençoa aqueles que estarão participando, direto ou indiretamente, que o Senhor use a vida de cada um, ó Pai, com o teu poder, com a tua graça. Dá-nos a tua bênção, Senhor, nos acompanhe em tudo e nos oriente, Senhor, nós pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos estar fazendo juntos a leitura do Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo e tua vara e teu cajado me protegem. Prepararás um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com o óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém.
crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, no inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não Ele é o bom pastor. O texto litúrgico de hoje nos fala sobre Jesus, o bom pastor. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. A palavra do Senhor para esse domingo, em todos os textos litúrgicos, nos fala sobre a figura do pastor. E os textos vão numa caminhada até que chega no seu ápice com o texto de João 10, onde Jesus mesmo se auto-intitula como o bom pastor. Jesus, nessa pregação, ele diz para os seus ouvintes que ele quer chamar cada uma das suas ovelhas pelo próprio nome. O pastor conhece quais são as suas ovelhas, quantas são, quem são. E ele as conhece por conta da sua identidade. O versículo de número 3 diz que ele as chama pelo próprio nome e as conduz para fora. Quando nós chamamos alguém pelo nome é porque nós de fato conhecemos essa pessoa. Quando chamamos pelo nome é porque nós sabemos quem é, de quem se trata. Nós sabemos por que nós estamos nos relacionando com essa pessoa. É diferente de chamar o almoço. É bem diferente. Quando nós chamamos pelo nome, nós identificamos a pessoa. Jesus é o bom pastor porque, em primeiro lugar, ele conhece a mim e conhece a você. Ele sabe exatamente quem somos, qual é a nossa identidade. Ele também deseja nos conduzir, ou seja, ele vai à nossa frente, ele nos guia por meio do seu próprio modelo, do seu exemplo. O texto bíblico, entre os versículos 3 e 4, fala um pouco sobre essa rotina do pastor. Ele chama as ovelhas para saírem do aprisco e ele não vai como alguém que toca uma boiada, né? O pastor vai à frente das ovelhas e as ovelhas seguem o pastor porque ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz. Esse é o terceiro motivo pelo qual Jesus aqui nos convida para essa relação de pastor e ovelha. Ele sabe quem somos e ele se relaciona conosco, assim como o pastor se relaciona com as suas ovelhas e vice-versa. Há uma relação de confiança, há uma relação de reconhecimento entre a ovelha e o pastor. E é por isso que elas o seguem. Elas sabem quem elas estão seguindo. Elas não caminham se não ouvirem a voz do pastor. E o tempo todo ele fala com elas e as chama pelo nome. Mas Jesus disse isso para o povo e o povo não conseguiu entender. Era uma figura tão conhecida para eles, por que eles não estavam entendendo? Então Jesus resolve falar de uma forma um pouco mais clara. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas significa que o pastor que cuidava das ovelhas se colocava na porta do aprisco para protegê-las dos animais selvagens, para proteger também o rebanho de alguns ladrões que pudessem entrar ali e tentar roubar o rebanho. Então o pastor é aquele que vigia enquanto as ovelhas dormem. Ele se coloca como porta do aprisco para que nada possa prejudicar o rebanho de ovelhas. Jesus diz isso e agora parece que o povo começa a compreender melhor. Ele fala: eu sou a porta das ovelhas, no versículo 7, e ele insiste repetindo mais uma vez no versículo 9: eu sou a porta. E aí ele diz então que quem entrar por essa porta vai entrar, vai sair e vai achar verdes pastagens. Vai encontrar salvação. É somente por meio de Jesus que nós encontramos salvação. Não há outro caminho, não há outra porta que nós possamos passar para encontrar salvação que não seja Jesus. Ele é o nosso bom pastor e dá a salvação para nós quando nós passamos por Ele, quando nós entramos na vida nova por meio de Jesus. A porta é sempre algo que nos leva para algum lugar diferente. E em geral um lugar de abrigo, um lugar de segurança,
assim é Jesus para as nossas vidas. Ele nos leva para um lugar de segurança, para um lugar de confiança, um lugar onde nós temos um abrigo. E esse é mais do que um edifício, é mais do que um templo, é mais do que uma casa. É a nossa casa espiritual. Jesus, então, depois que ele faz a comparação entre ele e uma porta, ele faz a comparação entre ele e o ladrão. E ele diz então, olha, aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Disseram ser Messias, disseram ser o Cristo, mas não eram de fato. E as ovelhas sabem quando um pastor está mentindo, né? As ovelhas sabem quando o pastor é só um mercenário, como diz o restante do texto. Elas então perceberam, não era de fato o Messias, mas em Jesus elas encontram a resposta para as antigas profecias que falavam sobre o Messias, que falavam sobre o Cristo, sobre o Salvador. Jesus diz então, eu não vim para matar, nem para destruir, nem para roubar, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus nos deseja dar vida plena, e a vida plena começa quando nós passamos pela porta da fé, a porta que é Jesus. Quando cremos nele, entramos na casa da salvação. Nós então alcançamos, à medida em que caminhamos com Cristo, alcançamos a plena salvação e alcançamos então assim a plenitude da vida. Nós podemos vivenciar, experimentar uma vida diferente dessa que hoje nós vivenciamos. Ela se torna uma vida que tem muito mais sentido quando Jesus faz parte das nossas vidas. Mas isso só é possível porque Jesus é o nosso bom pastor. E aqui mora a diferença entre Jesus e qualquer outro pastor. O pastor das ovelhas, sempre que ele é relatado nos textos bíblicos, ele é o pastor. Jesus é o bom pastor. O pastor é aquele que arrisca a sua própria vida para defender as ovelhas. É aquele que arrisca a sua vida para protegê-la, para abrigá-la, para dar para ela o direcionamento correto, para dar o direcionamento para verdes pastagens, para águas tranquilas. Mas ele não pode dar a sua própria vida em favor das ovelhas. Esse é o diferencial que nós encontramos em Jesus. Jesus é o bom pastor, porque ele vai além de arriscar a sua vida por nós. Ele entrega sua vida por nós. Ninguém atira, o texto continua dizendo isso. Ninguém tira a vida de Jesus, mas ele entrega a sua vida em favor de cada uma das suas ovelhas, em favor da minha e da sua vida. É isso que nós celebramos na ceia do Senhor. Nós celebramos a entrega da vida de Jesus, para que cada um de nós tenha vida e vida em abundância. Nós celebramos a entrega do bom pastor, para que as nossas vidas realmente tenham sentido, façam sentido e sejam de fato viva esperança para nós. Eu te convido nesse momento a participar da ceia do Senhor. Pegue seu pão, pegue seu suco, nós vamos cear. Nós vamos partilhar da ceia do Senhor e vamos fazer o ritual da ceia conforme a Igreja Metodista. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Nós vamos fazer a litania de ação de graças. Elevai os vossos corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares
te rendamos graças. Ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Feche seus olhos aí na sua casa e nós vamos fazer a oração de consagração dos elementos da Santa Ceia. Nesse instante, esteja com as mãos estendidas sobre o pão e sobre o suco de uva. Oremos. Ó Deus, que toda glória, toda honra e todo louvor sejam dados somente a Ti. Tu és o nosso Pai onipotente, nosso Pai celestial. E nós obedecemos à instituição de Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizando aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar. Nós trazemos a Deus em nossa lembrança sua bendita paixão e morte e também sua poderosa ressurreição e ascensão. E te rendemos graças de todo o nosso coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós viemos te suplicar, Senhor, que Tu nos ouça com o Espírito Santo, nos conceda para que sejamos assim guardados por Ti e que sejamos, ó Deus, consagrados para o trabalho ao Senhor. Que o Senhor também consagre o pão e o vinho, a fim de que ao recebê-los, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém e amém. Nós vamos fazer juntos a oração de humilde acesso, nos lembrando que quando nós nos achegamos à ceia do Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados para nos aproximar daquilo que é a nossa memória da nossa redenção. Oremos. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos que nos santifiques com o Teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Neste momento você pode pegar o seu pão para dar graças a Deus e assim parti-lo conforme Jesus também o fez. Da mesma forma como nós recebemos de Cristo, nós também assim o faremos. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus fora traído, tendo tomado o pão e dado graças, Ele o partiu dizendo: Este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus também tomou o cálice, dizendo: Este cálice representa a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Enquanto nós partilhamos do pão e do cálice, nós vamos ouvir uma canção. E assim, então, nós poderemos nos aproximar da ceia do Senhor, com a certeza de que Ele nos oferece a sua redenção ainda hoje, para que cada um de nós possa estar cada vez mais próximo do nosso Senhor Jesus. Comamos e bebamos. O Salvador batendo está. Sim, está. O Salvador batendo está. Sim, está. Oh, não ouves a voz de Cristo. O Salvador batendo está. Ele te ama. O Salvador batendo está. Sim, está. Ele
batendo sempre com insistência, abrilha a porta sem faltar. O Salvador batendo está, bate com ternura. Sim, está chamando, o Salvador batendo está. Bate, bate, bate. Ele deseja entrar. Bate, bate, bate. Não demores, abrir a porta, o Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência, abrir a porta sem falar. O Salvador batendo está, bate com ternura. Se está chamando, o Salvador batendo está. Bate, bate, bate. Ele deseja entrar. Bate, bate, bate. Não demores, abrir a porta, o Salvador batendo está. Sim, está. Nos nossos lares, Deus continua conosco e Ele continua nos abençoando. Então estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre, por onde quer que você caminhe. Que a bênção do Senhor esteja com você eternamente. Amém e amém.